Olá, eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém, um homem cheio de segredos, mas não com mais segredos do que a pintura que veremos hoje, o casal de Arnolfini. Sim, iremos desfrutar, iremos desvendar todas as mensagens ocultas, todos os segredos dessa deliciosa pintura do Renascimento. Se estamos falando de uma pintura cheia de mistérios e mensagens ocultas, nada mais do que justo que o seu pintor, o autor desta obra, também seja uma figura incógnita e misteriosa. Estamos falando de Jan van Eyck, e por esse nome, Van, você já deve imaginar de onde ele é. Um personagem de choque de cultura? Não! Um holandês. Jan van Eyck é uma pessoa que ninguém sabe ao certo que cidade nasceu ou que ano. O primeiro registro que temos dele é uma assinatura de uma obra de 1422. E já que estamos falando de mistério, de incógnita, o próprio casal retratado é um mistério. Acredita-se que talvez seja Giovanni Nicolau Arnolfin e sua esposa Giovanna Senami. Aliás, Giovanna, pelo amor de Deus, que coincidência de nome até no casal. E nem se sabe ao menos se é um retrato de casamento, como muito se acreditou. Poderia ser só o retrato do dia a dia do casal. Mas uma coisa é certa, era um casal nobre. E outra coisa é certa é o uso de cores que eu vou explicar agora. Reparem como o artista holandês tem um tremendo uso de cores. Repare como a roupa escura da figura masculina entra em contraste com a janela iluminada que irradia o quarto com luz. E como essa roupa escura entra em contraste com a roupa clara de cores vivas da figura feminina. Então temos dois pontos no quadro. Um ponto claro e um ponto escuro, em equilíbrio, em perfeita harmonia no uso das cores. E por falar em cores, repare uma coisa interessante, como o rosto da mulher que está pálido pela luz também demonstra uma característica, um padrão de beleza da Idade Média. As mulheres raspavam a sobrancelha e a testa. Veja essa testa alongada. E você aí, preocupado com calvície, sem se dar conta que algum dia na história da humanidade, uma testa longa e larga era sinal de inteligência e de charme. Viu como os padrões de belezas mudam com o tempo? E nem vamos falar porque o pessoal preferia das gordinhas, porque eu já falei em outro vídeo que vocês podem ver aqui, clicando no card. Vamos prosseguir. E já que estamos falando do uso das cores, não podemos esquecer do vermelho, esta cor presente ali na cortina, essa cor presente no tecido da cama. O vermelho não é uma cor associada ao comunismo, seu maluco paranoico. O vermelho sempre foi associado à nobreza, pois se trata de uma cor vibrante, de uma cor viva e de presença, o que significa que o casal ali era nobre. Também pode simbolizar a paixão dos recém-casados, podem simbolizar o amor do casal e, claro, a sensualidade, porque só pessoas sensuais e belas usam vermelho. Bom, vamos prosseguir com explicações das mensagens ocultas que tem nesse quadro. Talvez você se pergunte, Raposa, por que esses pintores do Renascimento adoravam colocar simbolismos, mensagens ocultas, coisas secretas nos seus quadros? Ora, porque eles queriam. Não, talvez se eu fosse dar uma resumida, uma simplificação grosseira, pode ser por uma vaidade intelectual. Queriam provar o quanto eles manjavam de simbolismo, colocavam ali. Talvez eles quisessem passar uma mensagem secreta para outros pintores. Talvez eles quisessem fazer que um espectador mais culto não ficasse vendo só o óbvio, tentasse achar outro simbolismo. Ou talvez até numa visão futurista, pensando que seus quadros, que suas obras seriam imortais, eles quisessem colocar muito simbolismo, muitos significados para que o espectador sempre voltasse a visitar sua obra e tentasse achar algo novo nela e assim tornasse ela sempre atual, sempre presente, que a pessoa nunca a esquecesse ou achasse que não precisasse mais prestar atenção. Pode ser inúmeras explicações, aliás, existem algumas explicações para cada artista determinado. Mas talvez uma simplificação grosseira que satisfaça um pouco a curiosidade seja essa. E por falar em curiosidade, reparem que no topo do quadro tem uma única vela acesa. Apesar de estar de dia, como eu falei, tem uma janela irradiando a luz do lado de fora. Por que será que o casal deixou uma vela acesa durante o dia? Porque eles gostavam de esbanjar mais do que precisavam, porque era um casal irresponsável? Não. A explicação da vela acesa pode significar a presença de Cristo. Afinal, estamos falando de Idade Média, onde a religião ainda é muito presente. Ou pode também ser a transitoriedade da vida. E por falar em transitoriedade, que não quer dizer nada,
Reparem que ali embaixo temos a figura de um cachorro. Por muito tempo o cachorro já foi usado como símbolo em heráldicas de nobreza, mas também pode simbolizar a fidelidade do casal. Lembre-se, o cão é o amigo mais fiel do homem, hã? Vamos prosseguir porque ainda nem chegamos perto da coisa mais emblemática e legal desse quadro. Reparem que ali em cima do espelho e um pouco embaixo do lustre temos uma inscrição que quer dizer Jan van Eyck esteve aqui. O pintor resolveu grafitar o seu nome para marcar sua presença ali. Mas ele não estava ali só pela assinatura, porque agora vem a coisa mais icônica, a coisa mais legal desse quadro. É esse espelho convexo. Espelho convexo, se você faltou na aula de física, você sabe. É aquele espelho arredondado que acaba distorcendo a imagem, mas em comparação pega melhor o ambiente inteiro, todas as arestas do ambiente. Ali temos a reflexão do quadro de costa. Sim! Ele desenhou a mesma cena de costa refletida num espelho convexo, ou seja, ainda distorce a imagem. Mesmo assim, ele conseguiu seguir fisicamente a distorção como se fosse algo real. Olhe a genialidade disso. Ele pintou a mesma cena de costa e ainda colocou, seguindo os padrões estéticos de distorção de perspectiva da física. É por isso que a gente pode dizer que talvez o período da humanidade onde teve mais artistas geniais foi o Renascimento. Porque, não se esqueça, eles eram autodidata, não existia manualzinho, não existia vídeo tutorial no YouTube ensinando eles a fazerem isso com passo a passo. Se eles quiserem fazer algo novo, inovador, algo diferente, eles tinham que estudar por tentativa e erro, tentar aplicar. E se vocês repararem no reflexo de espelho, vemos que tem duas figuras entrando na sala. Uma dessas figuras é o próprio pintor, Van Eyck. Ou seja, podemos dizer que até de certa forma ele fez um autorretrato oculto nessa pintura do casal. Olhe só, se isso não é de explodir a cabeça. Temos outros simbolismos que eu não tenho certeza do seu real significado, mas eu já vi essa explicação. Um deles é esta fruta ali no fundo, que pode ser uma laranja, que aliás era uma fruta nobre e cara, o que demonstra o poder aquisitivo do casal, principalmente do nobre. E também ela pode simbolizar o fruto proibido, assim fazendo uma alusão ao casal de Adão e Eva, que estaria em pecado e através do matrimônio se livrando desse pecado. E também temos ali um tamanho. E se você reparar em Giovanni, ele está descalço. Diz aí um simbolismo que os pés descalços simbolizava a presença do lar, como ele tinha raízes nesse seu lar sagrado. Também a mulher descalça poderia simbolizar a fertilidade. E antes de encerrar, é óbvio que eu tenho que falar de uma coisa importante do Van Eyck. Ele foi um dos pioneiros e um dos melhores pesquisadores sobre o uso da técnica da tinta óleo. Ele não foi o criador, mas foi um dos que mais contribuíram para o mundo da arte no uso dessa técnica. E você deve estar aí se perguntando, tinta óleo? Mas pra que isso é tão relevante para minha vida? Eu só sei pintar com nanquim. É simples, meu caro gafanhoto. Antes do uso da tinta óleo, os pintores faziam a tinta esmagando minerais e plantas e como liga colocavam a gema de ovo, chamado de têmpora. O problema do uso da gema de ovo é que ela secava muito rápido. Se secava muito rápido, você não conseguia trabalhar de novo naquela área que você pintou. Isso impossibilitava de dar umas técnicas mais avançadas. Com o uso do óleo, a tinta demorava muito mais para secar. Se demorava mais para secar, você podia passar mais profundidade, ou escurecendo alguma determinada área, ou clareando, formando o famoso degradê, que eu já falei num vídeo anterior que vocês devem consultar aí, ou até mesmo o uso do esfumato de Leonardo da Vinci. E assim você torna a pintura mais sofisticada, mais realista, mais avançada. E por falar em avançado, ajude esse canal a avançar no número de inscritos, no número de feedback que ele recebe e de engajamento. Deixe seu comentário, deixe a sua curtida, se inscreva se você não for inscrito, ajude esse professor de arte que está com esse amor no lecionar. E aliás, por falar em amor, um amor a mim, ao canal, deixe aí as sugestões de quais quadros vocês querem que a gente desfrute e desvende alguns mistérios. Eu sou o professor de arte e cartunista Raposa. Abraço, até o próximo!